Então, vamos começar aqui. Queria dar boas-vindas a vocês, é um prazer imenso receber vocês aqui hoje. E queria começar dando a fala, né, para... Espera, deixa eu te falar. Eu coloquei aqui os números de quem queria falar primeiro. Queria começar essa mediação dando aqui a fala para o seu Rosinha, né, para ele comentar um pouco, né, sobre sua produção, sobre suas pesquisas, e mais ele se tiver vontade para falar aqui para a gente. Muito obrigada, é contigo. Boa noite, gente. Boa noite. Rosiel, seu Rosinho, outro nome também gosto. E é um daqueles temas tão amplos que a gente fica meio sem saber para onde ir, sabe? Inclusive, talvez a gente ficasse até quentinho às vezes, se eu for muito distante. E a palestra do Wes foi muito incrível e tomou um espaço na minha cabeça também. Eu fiquei pensando várias vezes nisso. E o tema pega um pouco para mim, porque como algumas pessoas sabem, o meu primeiro livro foi sobre borboletinhas. Eu literalmente não tinha seres humanos envolvidos. Então, acaba sendo uma produção que meio que foge tanto das discussões de gênero e tal, diretamente, mas ao mesmo tempo entra nessa coisa que o Wes trouxe do não humano, sabe? E como o não humano eu usei como essa ferramenta para falar do humano, sabe? E chegando na sobrevivência, eu sou uma pessoa autista, fui diagnosticada com 27 anos, depois de 2 tentativas de suicídio. E As Quebradas acaba sendo uma fábula sobre 3 borboletinhas em busca do paraíso, em busca da vida eterna, e meio que volta para essa coisa do não humano como algo para a gente falar do que é muito humano para a gente, sabe? Então eu acho que, tanto que o As Quebradas, ele é esse livro que eu só consegui terminar depois dessa segunda tentativa de suicídio, porque ele sempre foi esse livro que eu estava querendo falar sobre a morte, elaborar sobre a morte, fazer uma fábula sobre a morte, sobre... Por que às vezes parece que é tão difícil estar aqui, sabe? E depois dessa segunda tentativa, eu lembro que eu escrevi um livro assim, um mês e meio que eu escrevi. Porque estava muito crua essa sensação de que, nossa, viver é meio ruim, mas meio bom também, sabe? E quando tu traz a Castiel, essa coisa dela de como operar essa vida, sabe? Como operar entre a vida e a morte. E eu acho que As Quebradas sou eu, muito petulante, no meu primeiro livro, querendo falar sobre viver. E ao mesmo tempo, viver acompanhado desse medo da morte. E pensando no tema e na palestra também, um negócio que me veio muito à minha cabeça foi uma certa naturalidade, eu acho, quando das questões de gênero nas histórias que eu já escrevi, que eu pude trabalhar. Porque nunca foi muito pensado, sabe? Um negócio que sempre me soou muito estranho, mas que massa, porque tem pessoas que vivem disso e quanto mais viver, melhor. É essa coisa da leitura sensível, sabe? Uma pessoa pagar, ler um texto e dizer se a representatividade naquele texto está funcionando legal, sabe? Aí um exemplo muito doido é o 2020, que é esse filme que eu escrevi, que o protagonismo é um casal lésbico, assim. Inclusive ele está no Fall Rainbow também, ele foi selecionado recentemente por Feliz. E eu lembro que foi muito engraçado, entre aspas, porque a gente estava escrevendo o filme, os roteiristas não eram lésbicas, mas a gente escreveu assim, foi colocando e tal, e quando a gente chegou na fase de mostrar para as pessoas e fazer esse roteiro acontecer, as 2 atrizes, que eram pessoas sáficas... Pessoas o quê, amor? Sáficas. Que é... Mulheres que gostam de mulheres. Ah. É assim, mulheres que gostam de mulheres. É especialista em sáfico.
E aí foi muito legal ter essa experiência da gente fazer o roteiro só de bom coração mesmo, sem saber muito o que fazer. E tem uma hora que uma pessoa chegou muito especificamente para mim e disse assim: nossa, que legal esse teu filme sobre um casal lésbico e vocês filmam as mãos várias vezes, de uma maneira muito bonita. E eu fiquei assim, por quê? Ela falou, não, mãos lésbicas, mãos. Eu fiquei, nossa, não passou pela minha cabeça, mas entrou no roteiro e as pessoas leram, as pessoas acharam legal, ficou bonito. E essas mãos ficaram muito românticas, sabe? Sei lá, acho que é por aí. Alguma questão essa? Bem, na verdade, eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que é para ti, como é que acontece as questões de gênero que você aborda nas histórias, nas suas narrativas. Como é que acontece esse protagonismo, essas questões, como é que elas são inseridas nessa narrativa? É muito espontâneo no sentido de que não é muito pensado, sabe? Eu fui uma criança muito viada, que não teve esse espaço de ser uma criança muito viada, porque fui bastante magoada por outras crianças. Minha família era ótima, inclusive, nesse sentido de vai, brinca aí de boneca, vai. Mas em escola, nossa, sofri bastante, acho que fui engolindo essas coisas. Eu acho que a primeira vez que eu comecei a ser acolhido foi quando eu comecei a estar em círculos de amizade mais LGBTQIA+, sabe? Então, tipo, pô, as pessoas que me acolheram na vida foram pessoas LGBT, sabe? Por que eu vou escrever um heterotópico na minha história de ficção científica? Não faz sentido, não flui, não funciona, sabe? Não conheço pessoas assim, não sou íntimo de pessoas assim. Então, quando eu digo que é muito espontâneo, não é nem no sentido de não ser pensado, sabe? É no sentido de, pô, tem uma história de zumbi que eu trabalho com o visual, e Paulo Gustavo, Nossa Senhora do Curso Cultural, que foi uma emissora, que tipo, é um casal, uma travesti e uma mulher, uma tá trancada num apartamento em Fortaleza cheio de zumbi, a outra tá no Maracanã tentando mandar mensagem pra ela se voltar, sabe? E tipo, eu não parei pra pensar, vou pôr uma mulher, uma travesti, uma lésbica, sabe? Só fui, sabe? São as pessoas que eu conheço, que eu convivo, sabe? São as pessoas que eu dou risada, sabe? Meio que é muito espontâneo nesse sentido do protagonismo das coisas. Inclusive, eu ainda não tenho um protagonista trans no livro meu e eu estou pensando nisso e trabalhando nisso. Acontecerá. Eu acho muito interessante, vocês conseguem me ouvir, né? Eu acho muito interessante quando você traz esse protagonismo para as suas narrativas, e que é um protagonismo pautado também tanto em figuras femininas, né, quanto em figuras dissidentes, né, no caso, como a exemplo quando você mencionou da sua infância, você era uma criança viada. E aí, isso também me atravessa de várias maneiras, principalmente quando eu lembro da escola, né, em que muitas das professoras mandavam falar grosso, agir que nem homem, ou seja, havia uma cotação, né, da feminilidade que exalava do meu corpo, que era, de certo modo, que era entendido enquanto um perigo, né, enquanto algo perigoso. Né? Então esse corpo que era dissidente quando eu era criança, acabava sendo visto enquanto um perigo em relação a outros corpos, né? Acabava que meninos não conversavam muito comigo porque não queriam ter essa relação com uma bicha. As meninas também ficavam tipo, mas você não é homem. Eu queria trazer essa relação do perigo, né? Que muitas vezes outras pessoas enxergam, pessoas não binárias, pessoas trans enquanto perigosas, né? Como a Dodge Leal coloca, transgender, transdanger, né? Queria saber para ti como é que nessa relação entre literatura e vida acontece a construção desse corpo perigoso, né? Esse corpo que anuncia uma narrativa visionária. Né? Porque quando a gente fala de produção literária, a gente fala de uma produção que é bastante focada, né, em corpos que muitas vezes não são mencionados que corpos são esses. Ou quando aparecem as características desses corpos, são sempre os mesmos tipos de recortes. Então quando você traz para suas narrativas outros recortes,
seja de protagonismo de pessoas lésbicas, de pessoas trans, não binárias. Como é que é para ti a construção desse corpo que a sociedade vê enquanto um perigo? Você acha que... Deixa eu só sugerir isso, eu vejo trocar aqui, ó, você dá esse cabo aqui pro... E aí dá o 100. Esse aqui tá de boa? Deu certo? Pronto. Então, eu dou um pouco do escapado, porque eu gosto muito de terror. Terror é uma coisa que me influencia muito. Então... Nossa, eu faço isso muito nos meus textos. Geralmente a pessoa queer, ela está tentando se prever de algum perigo que metaforicamente é uma ameaça a essa, sabe? Tem até eu contar para o Vermelho, que é um filme que eu estava trabalhando com o GG, inclusive, que essa protagonista assexual, a gente pega essa brincadeira de conto de fadas e coloca ela para ser a pessoa que tem que se casar. E ela faz um pacto com uma bruxa, mas aí bruxas são bruxas, coisas acontecem. Um dia vocês vão ver, espero. Mas eu diria que quando você fala de perigo, eu geralmente dou essa virada mesmo. Para mim, a ameaça vem de outro lugar. Geralmente, como protagonista. Pode falar agora. Como protagonista tem esse poder, geralmente eu dou essa virada invertida. Esse personagem vai estar em perigo, ele vai ser caçado e vai sobreviver ou não. Geralmente sobrevive, mas eu entendo. Muito bom, estou muito curioso também para ver as produções que você tem falado, que estão aí e fervilhando, germinando. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Asas Quebradas está na Amazon, por apenas R$ 9,90. Quem quiser o livro físico, eu trouxe algumas cópias, então, se vocês quiserem falar comigo depois, é à vontade. E para quem quiser seguir nas redes sociais, repete aí teu arroba pra gente. Seu.rosinha, mas o último A é um papo. Tudo. No Instagram, né? Massa. Pois, gratidão. Sua mentalidade profissa. Pois, gratidão, Sr. Rosinha, pela sua fala. Eu vou passar agora o momento de fala para Lúcio Flávio Gondim. Arrase, meu bem, é contigo. Oi, gente, boa noite. Olha, 1000 coisas. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo presente, a organização desse festival lindo. Eu estive na primeira edição também, no Centro Cultural Belchior, na beira da praia, ouvindo Trevisan. E que bonito, assim, agora tá podendo estar aqui e fui nos meninos, ei, tem uma vaguinha mesmo, quero ir lá, quero falar, quero pensar junto com vocês. E perturbei muito, quero pedir desculpas e agradecer a todo mundo que eu perturbei no WhatsApp, da produção, sendo, de alguma maneira, estando parte do Jornal Povo, tentando, manda release, manda programação, porque eu acho que a gente precisa, nas nossas redes, em todas as possibilidades que elas têm, fazer divulgações de eventos como esse. Como alguém falou aqui brilhantemente, acho que foi Suzete, de essa retroalimentação, né? Esse evento existe por um edital público, por uma política pública, um evento e um coletivo que segue, eu nem conheço profundamente, mas como artista imagino que segue em busca de novos apoios, de novas construções em conjunto. E isso só será possível se nós tivermos essas cadeiras cada vez mais lotadas e os shows, e os debates, e os livros comprados. Acho muito importante que a festa seja literária, porque a gente tem cada vez mais uma facilidade ao imagético, ao visual, que é excelente, não é um problema, mas passa a ser, quando isso acontece, tendo como base um distanciamento de uma palavra, de uma leitura mais aprofundada e longeva. Então a gente não pode se deixar cair pelo caminho mais fácil de apenas achar que estarmos diante de um streaming nós vamos ter entretenimento, ou de um show, ou de um contato puramente corporal, algo que é muito da nossa comunidade LGBT. Nós precisamos aprender a estar diante desse equipamento tecnológico de ponta, que é a folha com mancha preta, com muitas palavras, para pensar, para elaborar
e não só para escrever. Eu queria bem me focar no tema da mesa, que é o panorama da literatura. Eu acho que muito já foi dito aqui pelas referências absolutas que temos aqui, minha amada Maura, Suzete, secretária, todo mundo que falou, né, da importância, diretora do teatro. Eu vou já falar sobre esse lugar na minha vida e nessa cidade, mas cada vez mais nós temos políticas públicas para o nosso público, para a comunidade, mas essas políticas públicas precisam de uma capilaridade. Enquanto público, eu sinto muita falta disso. Eu venho me perguntando a todos os cada vez mais inúmeros poetas, poetisas que temos, o que é que a gente vai fazer com tanto livro publicado? Não tenho resposta, mas me preocupa muito que a gente todo mês queira lançar um livro novo. E as pessoas cada vez mais na Netflix, na Amazon, e na HBO Max, e etc, e na Globoplay, e sobretudo cada vez mais nos seus celulares. Então a gente não pode deixar que essa escrevivência, que é tão poderosa, tão bonita, ela acabe sendo engolida, como quase tudo está sendo engolido, por um sistema que está individualizando as pessoas ao máximo. Todo mundo está virando uma subcelebridade, né, que para marcar um encontro precisa colocar numa agenda, daqui a 15 dias a gente vai tomar uma cerveja, né, que não consegue mais nem se ver para transar, mas fácil mandar um nude, pronto, boa noite, resolvi o problema, e se resolver, resolve aquilo, né? Nós estamos perdendo a nossa capacidade de estar em conexão, o outro vira, o outro, a outra, virando a ameaça. E um papel, acho que basilar da literatura é que o outro, a outra, vire próximo, cada vez mais próximo, até quase virar um eu, porque eu reconheço ali um eu, porque eu sou o outro desse outro, dessa outra. Mas a gente, pelo contrário, está cada vez mais amedrontado, seja pelas facções que nos limitam, seja pelas distâncias. Se você morar 1 quilômetro já está muito longe, tem que estar aqui do meu lado, tem que estar na minha tela. Se estiver no cinema já não me interessa, na biblioteca já não, precisa estar aqui, no celular, não, eu quero ler só se for aqui, né? Então a gente tem que repensar tudo isso. Quais são as marcas invisíveis, por exemplo, de um processo como a pandemia? A gente ainda lembra que morriam 4.000 pessoas por dia, né? Nesse momento de alta de Covid, inclusive, nessa cidade, nesse estado, né? Então, quais são as consequências funestas disso, né? Para a arte, inclusive. A gente vem agora no momento, sábado agora temos, já deixa aí o spoiler, uma coluna com Maura, falando das políticas públicas no jornal O Povo, a política do livro cada vez mais forte. Temos agora, está fechando agora o edital de vozes plurais, né? Biblioteca, centro comunitário, saraus, já fechou o de aquisição de acervo, né? Bibliográfico, ainda está aberto o edital de Será das Artes, com todas essas linguagens, ou seja, conseguimos, graças ao retorno do Ministério da Cultura, secretarias, conseguimos que essas políticas existissem do ponto de vista da produção e o ponto de vista da recepção e a crítica literária. Isso me apavora, isso me amedronta. Do ponto de vista sociológico, é interessantíssimo que cada vez mais diversos, múltiplos e inúmeros livros de pessoas consigam escrever. Agora, por que a gente ainda tem um mundo cada vez mais odiento? Quanto mais gente escreve e pensa e publica, sobretudo. O que podem esses livros, esses escritos, né? E do ponto de vista da sensibilização, né? Como professor eu vejo isso, assim, a maior revolução que você pode conseguir é fazer alguém não pegar no celular por 15 minutos, por 20 minutos. Eu tenho a alegria de estar aqui diante de 2 ex-alunos, eram alunos até alguns meses atrás, não são mais meus alunos porque eu vivia homofobia na escola e atuávamos, né? E a dificuldade é essa, né? Retornar a esse momento do silêncio, mas não como isolamento, né? Mas como encontro.
Então, que essa festa seja esse lugar de encontro. O encontro do pensamento e esse encontro que não acaba nunca, essa dupla delícia, como diria Mário Quintana, do livro. Precisamos voltar a acreditar nisso, na leitura, no estudo, com esses múltiplos papéis, assim. Mas eu acho que mais importante do que estar aqui falando de nossos processos criativos, que são excelentes, cheios de inúmeras possibilidades, né? Estou com um romance aqui recém-lançado, queria muito cada vez mais pessoas lessem, mas eu acho que antes de tudo isso é pensar o que a gente faz, né? Com uma feira. Porque que às vezes, mesmo numa feira, numa festa literária, a gente atrai público quando começa a festa, o DJ. Qual é o lugar da palavra? Escrita, lida, poesia, né? E isso não é ser careta, pelo contrário, né? Eu acho que é pensar assim, como é que a gente pode fazer, democratizar, né, num evento tão múltiplo como esse, que tem teatro, tem cinema, tem performance, né? Mas não deixar morrer, né, nosso contato com algumas linguagens, com algumas formas de pensar e de existir que são basilares. Só existe teatro, né? Existe pelo corpo, mas sobretudo pela palavra também, né? Então, por exemplo, eu sou hoje um escritor, tenho um livro lançado, uma dissertação lançada, um romance, mas a minha base é teatro e é palavra, né? Fizemos aqui nesse espaço, esse teatro tão bonito, uma temporada, por exemplo, de O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, que é literatura, né? É teatro, é literatura e é poesia, né? Então, cada filme, cada série que a gente assiste aí tem um trabalho de palavra, de construção de personagem de muita gente, né? Então não esqueça, cada letra de canção, por mais pornográfica que ela seja, né, mais direta ao ponto, e que às vezes uma letra que é quase instrutiva de como o corpo deve se comportar naquele momento, ali há uma palavra, né? Então eu acho que resgatar, pensar isso e entender que cada um de nós, eu acho que a gente entende isso soberanamente quando publica, né? Esse é o meu livro Salve Rainha. Cada exemplar que é vendido desse livro me ajuda a continuar a escrever. Porque eu não tenho, inclusive nem a editora consegue me publicizar, né? Nenhum de nós conseguiu estar na Flip, tem exemplar lá numa feira independente, mas a gente não, né? Estamos fora do poder, e isso é ótimo, estar fora, né? Deslizar sobre as estruturas, mas é preciso que haja apoio. E cada um de nós, enquanto leitores, enquanto público, faz toda a diferença, né? Porque senão a gente vai ter... Nós vimos uma grandíssima editora há 8 anos, ruim, Kozak Naif, tá voltando agora, né? Aparentemente. Mas esse retorno é importante. Deixa eu só falar uma coisa antes de te jogar para perguntar. Acho, por exemplo, dar um exemplo aqui muito interessante. Vimos recentemente, né, a Universidade de São Paulo, a USP, né, por meio do seu vestibular, fazer uma alteração fundamental, né? A lista de vestibulares, que é uma coisa que nós perdemos, por exemplo, aqui no Ceará e de alguma maneira no Brasil com o Enem, né? Nós tínhamos uma lista de livros a serem lidos, mas alguns vestibulares mantêm essa tradição. E a partir de 2026 até 2028, só mulheres autoras de língua portuguesa estarão presentes nessa lista de leituras obrigatórias para o vestibular. Então, é de medidas concretas, por exemplo, como essa de que eu falo. Porque não assim, para mim, não me move escrever para ter um monte de livro entulhando na minha casa. Não é isso. Eu não quero passar no edital para ter caixas na minha casa, né? Então, eu preciso que isso se expanda, né? Que a gente consiga tocar e ser tocado de alguma maneira, né? Então, alternativas como essa de promoção da leitura, né? E aqui eu queria dizer, essas grandes mulheres que estão aqui comigo me ensinam muito, eu como venho dar letras, que é essa coisa bem a palavra, né? O objeto, né? A construção desse objeto, como eu venho aprendendo, né?
com a biblioteca pública, com uma cédula de leitura de livro, o processo a entender o livro como parte do contexto, né? Como objeto de, lembrar que a palavra Salvadora de Maura no encontro que nós tivemos, né? O objeto às vezes de última prioridade, né, do consumidor. Amanhã tem Black Friday, quem vai comprar livro? Né? Então primeiro tem a roupa, depois tem a comida, depois tem a bebida, né? Qual é a hora que chega? Como é que a gente faz para que esse livro consiga ir pulando um pouquinho, voltando a algumas casas e consiga estar na nossa prioridade, né? Quanto tempo você que está me ouvindo vem dedicando a leitura por dia? Obrigado. Eu achei super interessante. Você trouxe vários pontos muito interessantes de discutir na tua fala, entre os quais eu queria destacar, né, esse sistema de produtividade a qual a gente é submetida no tempo que a gente vive hoje, né? A gente vive um momento, né, em que a gente precisa cada vez produzir mais, porque as relações sociais, as relações afetivas e o modo também como as práticas discursivas e sociais se constroem é também a partir da rapidez. Né? A gente precisa estar sempre produzindo para poder alimentar esse sistema que está sempre querendo oferecer alguma coisa que falta. Né? Ou pelo menos é assim que muitas vezes chega para a gente, né? Lhe falta isso, então você precisa produzir mais a respeito. Né? E essa imposição da produtividade, ela também acaba cansando muito o nosso corpo. Né? De a gente estar sempre submetido a isso de publique ou pereça. Né? De esteja protagonista ou então você é invisibilizado. Exatamente. Né? E aí... Microempreendedor, né? Meus alunos todos não querem mais fazer Enem. Professor, eu quero abrir uma barbearia. Essa emergência do agora, né, de ser dono de si, que tem muito a ver com esse ato, né? Publicação. E o nosso processo enquanto espectador, enquanto público, leitor, formação, né? A gente está estudando ainda, a gente quer produzir sem parar, né? Acho que eu queria só colocar isso em questão novamente, né? Eu acho muito importante essa tua fala, principalmente sobre esse corpo que é construído, né, dentro desse sistema de produtividade e como isso também afeta a produção de literatura LGBTQIA+. E muitas vezes essas publicações literárias, elas vêm também de tiragens muito baixas, de editoras independentes, e muitas vezes não tem a difusão que deveria ter, né, o reconhecimento que deveria ter, como acontece, por exemplo, nas principais editoras do Brasil. Né? Então, eu acho que essa tua fala, ela traz para o centro da narrativa também esse protagonismo, né? Mas eu queria saber de ti, que era a pergunta que eu queria te fazer, como é que para ti atravessa a questão desse protagonismo, que é super importante, porém diante desse mundo que está cada vez mais produtivista. Como é que você acha que esse corpo LGBT+, se constrói dentro desse design de produções, né? Tipo, eu preciso produzir muito porque eu preciso ser dono da minha própria história, preciso ser protagonista. Eu acho que pra gente a coisa só se agrava, né? Porque a gente parte de uma série de necessidades de provar, né? Muito mais, né? Por uma rejeição às vezes familiar, né? Amorosa. Quantos de nós, né? Somos corpos, né? Que não conseguem, inclusive, uma vida afetiva contínua, né? Seja ela careta ou não careta, mas, né? Então são vários vazios que nos jogam todo o tempo para esse lugar de novo de produtividade, né? E aí entra de novo a literatura nesse sentido, né? A literatura, eu sempre falo que é um pouco ela é filha ou irmã do silêncio, né? Da pausa. Embora não seja pausa ali, mas é um corpo que se permite, né, estar ali. E a gente cada vez menos permite, né? Nós somos muito viscerais, né? Até por uma proximidade com a morte, né? Por esse fim, né? Somos muito sexuais, o que também é ótimo, de libertários. Mas a gente, por exemplo, eu sinto muita falta de nós termos ícones teóricos da palavra na comunidade LGBT. Né? Quem são? A gente não para discutir Caio Fernando Abreu, o nome da sessão de teatro que vai ter já, né? A gente sabe que existe, né? É um Trevisan.
Quem são as nossas Djamilas Ribeiros? Quem são as nossas, né? Porque, por exemplo, movimentos... Isso eu entrevistei Renan Quinalha, que vai vir para a BSC, né? E ele falava que tem muito a ver, talvez, com essa... Fala de movimento LGBT ser mais recente, né? Na perspectiva dele. Movimento feminista, movimento negro, conseguiu já estabelecer as suas bases teóricas. Mas eu me pergunto, até que ponto nós não a temos pela nossa também dificuldade em às vezes contemplar, apoiar uma produção LGBT. É preciso muito dizer, por exemplo, na sigla G do LGBT, o quanto a comunidade gay, sobretudo a masculina, é tóxica. E todo gay sabe disso. Às vezes pouco se apoia, né? Como é que a gente vai ter referências assim? Se referência parte do pressuposto da admiração, né? Do aprendizado. Então, são muitas problemáticas, mas a gente acho que começa a cura a partir de momentos assim, né? A gente falar abertamente sobre isso. Com certeza. É muito importante a gente gozar de outras formas também. É isso. Gente, eu vou dar continuidade aqui na fala. Gratidão, Lúcio. Queria passar agora a palavra para a Cris Soares. Tá? Arrasa o meu tempo agora, o momento é seu. Olá, gente, boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de estar participando desse momento. Eu escrevo desde 2018 e eu acredito que muitos de vocês também, quando estavam se descobrindo pessoas LGBTQIA+, vocês, talvez, assim como eu, não conseguiam se sentir representados de verdade nas histórias que vocês liam ou no cinema ou na TV. E foi exatamente essa falta que eu sentia de me sentir representada de verdade enquanto mulher bissexual, nordestina, nas histórias que eu lia. Eu sentia muita falta e eu acredito que o orgulho que a gente tem do nosso lugar enquanto pessoas que produzem literatura precisa estar presente no que a gente produz. Agora, atualmente, falando sobre o panorama literário LGBTQIA+ atual, a gente está conseguindo vislumbrar um movimento. A gente consegue sentir que está vindo. Só que aqui no Nordeste, a brisa ainda está bem fraca, né? Ela ainda não veio como está começando a surgir mais no Sudeste, né? Eu escrevi o meu primeiro livro, que foi o meu primeiro romance sáfico, em 2018, publiquei ele de forma independente, exatamente por sentir falta de me sentir representada, e aí eu fui em busca de outras histórias em que eu pudesse me sentir representada. Quando eu ia atrás de um livro LGBTQIA+, principalmente o que eu queria encontrar eram histórias sáficas. Eu queria ver mulheres ou pessoas alinhadas ao feminino que fossem bissexual, ou lésbica, ou pansexual, e que se envolvesse com outras pessoas, né, também alinhadas ao feminino, e eu não encontrava. E quando eu encontrava, era uma coisa tão trágica, era uma coisa tão dolorida. Gente, não tem final feliz para quem gosta, para mulher que gosta de mulher, não, gente, pelo amor de Deus, não tem, não existe. Ou melosa demais, no nosso caso. Não tem, e aí por isso eu comecei a escrever histórias por conta disso. E tem muita coisa que hoje eu consigo ver e que antes eu não conseguia. Estar aqui hoje é muito importante para mim, porque esse ano eu estive na Bienal do Rio de Janeiro. Fui como autora convidada. Participei de uma mesa ao lado de autoras nacionalmente conhecidas que escrevem o estilo que eu escrevo romances, clichês. E eu estava ao lado de Elaine Paeta, eu estava ao lado de Olivia Pilar, eu estava ao lado de uma autora trans que é a Brenda, incrível. Tinha um auditório repleto de pessoas e eu fiquei, gente, sabe, lá no Rio de Janeiro, que bom que aqui também a gente tem esse espaço, que a gente pode ocupar também esse espaço. Eu estava comentando recentemente com uma outra autora que também é daqui, que está ali, inclusive, que é a Fernanda. Eu estava conversando com ela que eu escrevo desde 2018, publiquei várias coisas,
consegui recentemente publicar um livro por uma editora de forma tradicional, que é uma coisa que pra gente que é daqui do Ceará não é fácil. E consegui através de um concurso, fiquei em segundo lugar, não ganhei o concurso e mesmo assim eles quiseram publicar a minha história. E você para analisar que essa editora, ela fez um concurso para publicar a primeira história LGBTQIA+, do catálogo dela, que é a Valentina, né? Que é do Rio de Janeiro. Então, assim, você pensa que hoje em dia ainda existem grandes editoras, ou editoras de médio porte, ou editoras de pequeno porte, que ainda não abrem espaço para as nossas histórias, não abre espaço para a representatividade. Entretanto, a gente percebe que esse movimento está se dando, que ele está acontecendo. Então, eu estava comentando com a Fernanda, desculpa, gente, às vezes eu divago, sobre o quanto de pessoas que eu sei que consomem as minhas histórias, que me conhecem, que são do eixo Sudeste, Sul, e aqui em Fortaleza eu não tenho. Eu não consegui alcançar. E isso é uma coisa que me deixa extremamente frustrada, porque eu recebo algumas críticas de pessoas que são do Sul e Sudeste, que é uma coisa que eu não consegui entender, que é exatamente porque eu escrevo histórias, como tinha na minha bio, com linguagem simples e regional. Então, se você pegar um livro meu para ler, você vai encontrar gírias, expressões que são daqui. Você vai conseguir, você vai visualizar, por exemplo, as protagonistas do meu livro fazendo um piquenique no Parque do Cocó. Você vai encontrar um lugar especial delas ser a saudosa ponte metálica, que nem é ponte metálica, é ponte dos ingleses, mas que a gente chama de ponte metálica. Então, saber que eu ainda não consegui alcançar esse público daqui, que consegue se ver e que consegue ter uma experiência mais imersiva, me deixa extremamente puxada. Porque vem uma pessoa do Sul e do Sudeste que coloca palavras como guria nas histórias e quando escuta ou quando lê alguma coisa que tenha que seja uma expressão nossa, diz que a história ela tem uma linguagem que parece que foi uma publicação no Twitter. Quer dizer, quando é o Sul e o Sudeste que está escrevendo guria, tá tudo bem, está valorizando, né, a cultura deles e o regionalismo deles. Mas nós, quando escrevemos esse tipo de linguagem, nós estamos escrevendo histórias que têm uma linguagem, entre aspas, chula, que tem uma linguagem pobre, que tem uma... Sabe? Gente, a gente tem, enquanto nós, pessoas que produzimos cultura e arte, a gente não começar a se apropriar do que a gente tem, ter orgulho disso, a gente não vai conseguir alcançar outros lugares. Porque uma coisa que você falou, que eu fiquei extremamente pensando sobre isso, foi o que é que eu vou fazer com os meus livros que eu estou escrevendo. Eu vou fazer o quê? Eu tenho caixas de livros, eu vou fazer o quê com esses livros? Então, aqui a gente tem, em Fortaleza, um público leitor grande. Mas esse público leitor, ele está onde? Ele está consumindo pessoas que são nacionalmente conhecidas. Pessoas que estão na mídia, pessoas que estão nas grandes editoras. E, enquanto isso, existem outras pessoas produzindo literatura aqui e as pessoas simplesmente elas não conseguem furar uma bolha e ver, e conhecer. E pensar que essas histórias, elas também estão fora das editoras. Elas não estão só nas editoras. Elas não estão só nas livrarias. Até o ano passado, os meus livros, eles estavam em caixas na minha casa. Lá era a minha livraria. Era de lá que eu vendia os meus exemplares, que eu pegava todos eles, embalava e levava no correio e colocava. Na Amazon, gente, é um universo tão incrível que pode ser explorado e que não é explorado, sabe? E aí a gente esbarra em tantas questões em relação ao consumo de literatura, em relação às pessoas, as bolhas que existem
quando a pessoa vai em busca de entretenimento. Eu sou uma pessoa que acredita numa literatura também com entretenimento. Eu acredito que seja, sim, um ato de resistência. Eu acredito que quando eu escrevo uma história em que tem uma mulher bissexual negra, que é uma fotógrafa internacionalmente conhecida, reconhecida, eu estou sendo militante em relação a isso, porque a gente é acostumado a ver e a ver representatividades tanto nas histórias lidas quanto nas histórias assistidas, em que pessoas LGBTQIA+ sofrem, em que as suas dores são exploradas. E eu acho que a gente sabe que isso existe, óbvio que a gente sabe que a gente não vive num mar de rosas, que a gente tem muitas coisas que a gente precisa batalhar e lutar, mas a gente também precisa mostrar para aquelas pessoas que consomem literatura que existe sim uma chance, que existe possibilidades, que ela pode encontrar o amor da vida dela, que ela pode se casar, que ela pode constituir família. Então, eu acredito muito na literatura para quebrar muitas barreiras e para alcançar as pessoas, fazer com que elas consigam ter empatias umas pelas outras, vivendo histórias que elas não viveram, mas que elas podem passar a conhecer. Lindo. Cris, eu queria te fazer uma pergunta também. Acho que a tua fala, ela traz muitas questões super importantes para a gente pensar, entre as quais eu queria destacar essa relação do eixo sul-sudeste, né, e toda essa construção discursiva do nacional e do regional, que é uma narrativa que atravessa a existência de pessoas nordestinas, né, de a gente precisar fazer esse movimento de retirância, né, de sair do lugar onde a gente vive para tentar uma vida melhor, né, tendo como ponto de chegada a reencenação geográfica do que seria esse ponto melhor, que é se mudar para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, ou para a região sul, que seja, né? Mas como essa literatura se coloca enquanto literatura brasileira, né, no sentido bem hegemônico da palavra, está muito focado nesse eixo, né? E quando tu traz isso, né, da construção dessa representatividade bissexual, nordestina, né, sáfica, isso me faz pensar também, né, em como a gente descentraliza, né, essas produções e na importância também desse movimento de descentralizar as produções literárias do eixo sul-sudeste também ser uma responsabilidade coletiva, porque a gente está falando, como você falou muito bem, existe um público leitor aqui do Ceará que não está tendo acesso a essa produção literária que tem sido feita, ou seja, a gente tem uma produção, a gente tem artistas que estão produzindo, mas a gente tem um problema que acontece aí na circulação e na recepção, né, no acesso a essas obras, que muitas vezes, por conta de uma construção narrativa, discursiva, acabam os louros indo apenas para quem está lá no seu eixo nacional. Né? E aí a pergunta que eu queria fazer para ti é como é que tem sido para ti essa autoafirmação, né? E em quais espaços você tem sentido que essa recepção, ela... Deixa eu reformular essa pergunta. Quais estratégias que você imagina poderiam ser pensadas e agenciadas para que essa recepção ela pudesse ser incentivada, né? Para que a gente pudesse incentivar a leitura de artistas, escritores nordestinos também? Que estratégias você acha que seria interessante para que pudesse impactar também nesse público leitor? Olha, eu acredito que um evento como esse já é um grande incentivo, já é uma vitrine, já é uma forma das pessoas poderem saber que a gente existe, que a gente está produzindo literatura também, né? Mas, assim, infelizmente, a gente ainda está muito preso. Eu, inclusive, sou uma pessoa que estou presa a isso e estou tentando me libertar disso, dessa ideia de que a gente precisa acontecer nacionalmente para aí então acontecer aqui.
Então, assim, infelizmente, eu não consigo te dizer, porque eu realmente não consigo ter uma noção sobre isso, do que a gente poderia fazer aqui sobre isso. O único... Cara, na Bienal do Rio, é uma coisa que você vê que eles investem bastante para atrair leitores, para atrair pessoas que leem. Eles fazem estandes, nossa, incríveis, e eles focam muito na questão do instagramável. As pessoas atualmente, principalmente os jovens leitores, de forma generalizada, né, não generalista mesmo, tem muitas pessoas que estão lendo também, muito porque, entre aspas, está na moda, está virando, a internet está fazendo com que... Isso, a internet está fazendo, o TikTok está fazendo com que mais e mais pessoas produzam conteúdos com literatura. O problema é que eles atingem uma massa muito grande de pessoas, porém, essas pessoas que estão criando conteúdo, que estão viralizadas, né, elas ainda estão dentro da dita bolha. E um mundo em que está focado majoritariamente em ter like e em ter engajamento em rede social, ele vai querer focar no que dá like e engajamento também. E o que faz isso? Literatura estrangeira e literatura produzida por pessoas do Sul e Sudeste. É isso que dá engajamento. Você vê influenciadores literários, quando eles falam sobre livros nacionais que não estão dentro do hype, o vídeo, muito dificilmente ele vai ter um engajamento, ele vai ter alguma pessoa ali interessada. Agora, se ele vai falar nada contra, não sei se alguém já leu, Vermelho, Branco, Sangue e Azul, meu Deus do céu, é um fenômeno, é um turbilhão, sabe? Então, eu acredito que o que falta mesmo, o que poderia começar a gerar um movimento um pouco mais rápido do que vem acontecendo, é a gente se apropriar do que é nosso mesmo, dar valor ao que é nosso, sabe? A Bienal aqui de Fortaleza poderia ter um pouco mais de investimento para trazer essa questão, para conversar melhor com os leitores de hoje, que não são como os leitores de antigamente, que mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou. Então eu acredito que precisa disso. A gente não vê grandes editores investindo na Bienal daqui de Fortaleza. As pessoas de fora, elas enxergam a Bienal de Fortaleza como uma grande feira de livreiro. Ela não consegue ver, para eles, Bienal é Rio e São Paulo. Você vê pessoas se deslocando daqui para ir para a Bienal do Rio de Janeiro, fazer coisas que eles não fazem na Bienal daqui. Então, eu acredito que a gente precisa realmente se apropriar, valorizar, e a gente, para encontrar pessoas que fazem literatura aqui, a gente precisa procurar, porque elas infelizmente não vão estar no holofote. Mas se você for lá na Amazon, você vai encontrar. No meu Instagram, sempre tem sugestão, sempre tem, estou sempre falando, tem a Fernanda que escreve, tem o Jacinto Júnior, tem o Matheus Costa, tem o Matheus Lima. Gente, tem muita gente boa aqui na nossa cidade, escrevendo literatura, produzindo, com representatividade, falando sobre os lugares que a gente conhece, lugares que a gente tem carinho, que a gente cresceu, e é muito gostoso poder se reconhecer nas histórias que a gente lê. Eu acho que traz uma questão muito importante e é muito certeira quando você fala, né, sobre a questão do investimento, né, porque porque para que essa produção ela seja reconhecida e que ela tenha esse alcance muito mais extenso, é preciso também captar recursos esses que muitas vezes é captado de maneira independente por nós mesmas, né, e que sai do nosso bolso, que a gente se inscreve num edital para poder conseguir grana e publicar os nossos livros, e quando a gente não consegue, a gente encontra esses outros meios, por exemplo, a Amazon,
não é também de utilizar essa plataforma também como uma maneira de conseguir um alcance maior, entendendo que a Amazon ela também está nesse processo aí de universalização, de estar aparecendo em vários cantos. Então é também uma plataforma, por mais que eu também critique a questão da universalização das plataformas, das representatividades, mas eu entendo também que são determinados espaços bastante estratégicos, né, também para que muitas produções, né, literárias elas também apareçam nesses espaços, né? Muitas vezes essas produções literárias estão nesses espaços que não estão dentro desse eixo hegemônico nacional, mas que ainda assim existem lá, né? Então parte muito também, né, como você falou muito bem, da questão do investimento, da captação de recursos e de entender que a produção literária aqui no Ceará, LGBTQIAPN+, ela existe, ela precisa ser reconhecida e valorizada, né? Não apenas valorizar o que é produzido lá, distante, mas principalmente valorizar o que tem sido feito aqui. E um movimento muito certo para isso, como você falou muito bem, é o investimento, é a captação de recursos, que isso é muito importante para que a gente continue produzindo. A gente está falando, né, de sobrevivência, né? A gente está falando de sobreviver muitas vezes enquanto artista periférica, enquanto artista marginalizada, que não aparece nesses espaços, né, de muito protagonismo, mas que a gente também tem construído esse protagonismo de outros meios, né? E que para isso também é importante esse investimento também por parte das instituições, por parte da estrutura, reconhecer que existe essa produção. Cris, muito obrigada pela tua fala. Eu vou passar agora para a nossa última convidada, que se chama GG Diniz. Embora seja a última pessoa, não se trata de ser menos importante, muito pelo contrário. A gente guarda as melhores falas para o final. Ok, isso. Não sei se eu vou colocar essa pessoa. Por favor. Tudo bem. Eu coloquei na saúde para eu começar a falar. Mas é o seguinte, na verdade, eu não queria nem o tema da mesa, o panorama, falta tanto LGBT, mas na verdade eu por volta no sentido que eu não queria falar necessariamente do panorama falta, eu falar um pouco do futuro, sabe? Eu queria primeiro agradecer o convite, eu queria agradecer o convite, especialmente porque raramente as pessoas reconhecem que as minhas histórias têm representatividade LGBTQIA+, apesar de que quase toda história eu estou falando de mulher. E eu acho que isso tem um pouco a ver com o assunto que ninguém falou, mas é um negócio que dói. E é uma coisa que eu trabalho muito com editora, sou editora que é uma editora independente, baiana, aqui do Nordeste, que a maior parte da equipe do jeito que é mais todo mundo que é gay sapatão. E o que acontece muito comigo, especificamente, primeiro é que as pessoas têm as muito poéticas. Eu sofro muito apagamento, eu tenho que falar, eu sou sou sexual. E tipo, isso acontece um pouco nas minhas histórias também, porque as pessoas às vezes não esperam que vai ter representatividade sáfica. Eu escrevo ficção especulativa, eu escrevo principalmente ficção científica e horror, e são dois gêneros que são predominantemente masculinos, hétero e brancos. E quando você escreve literatura LGBTQIA+, dentro desses gêneros, você tem uma certa dificuldade de ser reconhecido. As pessoas raramente são chamadas para a mesa como senadora LGBTQIA+. E o que acontece? Eu acho que a gente está num momento que as editoras estão percebendo que existe público para a literatura LGBTQIA+, existe público, existe gente querendo ler. E eu queria também que isso fosse um movimento de perceber que o público também quer histórias diversas, de diversos gêneros, de diversas maneiras, que vai lidar com a identidade, as identidades LGBTQIA+, de diversas formas. Porque, por exemplo, eu escrevo muito para ficção científica, ficção futurista. E aí, qual é a filosofia em relação à identidade LGBTQIA+ no futuro? Raramente os protagonistas, por exemplo, dizem, eu sou trans, eu sou bissexual. Raramente eles dizem por quê? Raramente alguém pede explicação. Porque na minha cabeça, eu fico imaginando isso bem, tá, tudo está acabando, mas
Não existe mais a LGBTQIA+, não existe mais, na minha cabeça é isso. E aí, geralmente, os personagens não precisam se explicar, eles não precisam usar um rótulo. Já tem outros autores LGBTQIA+, que gostam de usar rótulos específicos, que gostam de colocar os personagens em momentos bizarros, ou tal coisa, ou colocar o personagem falando de tal coisa. E todas essas formas de lidar são formas válidas. E tudo isso é literatura LGBTQIA+. E tudo isso vale a nossa leitura. Então, assim, eu quis, quando eu estou falando do futuro, o que eu almejo muito como editora é justamente que os autores LGBTQIA+, eles sintam na liberdade de escrever sobre a identidade deles do jeito que eles quiserem. Do jeito que eles acharem melhor, porque eu acho que quando a gente está numa teoria social e a gente está escrevendo, geralmente existe uma certa expectativa em cima da gente do tipo, o que é para escrever, como é para escrever. Então, tipo, se a gente escreve, por exemplo, estudei, só de birra, as minhas histórias raramente têm racismo, porque é uma coisa que geralmente espero de ninguém, tipo, coloca racismo na história, ou coloca LGBTQIA+ na história, eu não quero colocar. Eu quero colocar. Está tudo bem, é sobre isso. E eu acho que isso é uma forma boa de, tipo, a gente trabalhar na literatura justamente essa diversidade das pessoas LGBTQIA+. Cada pessoa vai produzir de um jeito, cada pessoa vai pensar sobre a sua identidade de um jeito, cada pessoa vai querer se expressar de uma forma. E eu acho que é importante a gente perceber que todas as formas são válidas. Então, tipo, a gente está num momento que eu diria que. Normalmente eu estou falando isso como editora, que as pessoas estão percebendo que existe um leitor, e eu acho importante a gente não cair nesse erro de achar que existe literatura LGBTQIA+, é um gênero que tem convenção de gênero. Então, tipo, tem que ter aquelas caixinhas, tem que ser desse jeito, porque às vezes tem que ser desse jeito, envolve outras coisas também. Então, tipo, tem que ser branco. Tipo, tem que ser sobre tem que ser sobre um canal de homem, tem que ser branco, tem que ser do estilo de São Paulo, entendeu? Então, quando eu penso no futuro do panorama da literatura LGBTQIA+, eu penso na diversidade assim, de todas as formas possíveis e imagináveis. Porque eu acho que limitar a nossa arte ao jeito para caber dentro do que é a literatura comercial, para caber dentro do que se espera da literatura LGBTQIA+, não é tipo o que a gente deveria estar fazendo. Eu amei simplesmente a sua fala, porque eu acho que tu traz também uma questão muito interessante para as pautas de literatura, LGBT+, que estão sendo feitas atualmente, que é não ficar restrita também a questões de gênero e de sexualidade, né? Porque muitas vezes quando você está falando, quando a gente vai analisar criticamente o espaço que essas narrativas elas acabam ocupando dentro desse mercado, né, o lugar que reservam para pessoas LGBT é esse espaço de gênero e de sexualidades dissidentes. E eu acho que isso é importante, ter discussões sobre esses assuntos, mas também é importante fazer um movimento de furar, né, de fender, para que pessoas LGBT+, elas também sejam mencionadas, sejam referências em outros tipos de espaços, com outros tipos de temática, como a ficção, né, como a história, a ecologia, como que não se reduz essa multiplicidade de produção literária que tem sido feita a somente questões de gênero, né? E eu acho que tu traz isso com muita força na tua fala. Queria perguntar se você queria falar mais um pouco, né, sobre como ocupar esses outros espaços, como tem sido para ti na tua trajetória, fazer também, como é que... Ai, pera, agora eu me bandei todo.
como tem sido para ti, na tua trajetória, também promover a tua presença nesses outros espaços? E como é que tem sido a receptividade das pessoas quando você traz essas discussões que não estão dentro daquilo que se espera que você apresente? Né? Como é que isso tem atravessado a tua trajetória? Eu não sei, pra mim tem sido fácil porque eu sempre entro com dois pés na porta, né? As pessoas, quando eu sou chamada para mesa de ficção científica, por exemplo, essas coisas, as pessoas já sabem que eu também escrevo sobre mulheres e tudo mais. Então, tipo assim, mas eu sei que eu tenho que ser bem aberta em relação a isso. Justamente para não passar por cima. Para, não esquecerem de, as minhas histórias. Por mais que as minhas histórias não sejam sobre design de gênero, mas as protagonistas são, eles vêm tudo bem, apesar da história não ser sobre isso, mesmo que está acabando, que alguma coisa acontecendo, mas existe isso também. É um aspecto importante da minha história. E eu sempre chego com dois pés na porta, eu sempre falo disso, em toda vez que eu vou, me chamo de ficção científica, eu falo sobre isso também. Não é segredo para ninguém que eu sou sexual, não é segredo para ninguém que eu escrevo com mulheres. Então, por sorte, eu tive muita sorte. E isso nunca foi um problema, só porque as pessoas já esperam de mim. Geralmente quando a gente nunca já sabe que vou chegar com a porta, que vou chegar falando disso, que vou chegar falando de atenção também, que é uma coisa muito importante para mim. Felizmente eu tive essa sorte de não ser mal recebida no momento por causa disso. Mas, assim, no geral, mas uma coisa que eu sinto é que, quando eu sou convidada para o canto não tem problema, mas no geral, quando se fala de ficção científica, de fantasia, de horror, geralmente esses espaços assim, não é tão receptivo a você falar dessas coisas. Porque, como eu falei, são gêneros que são predominantemente brancos, predominantemente masculinos, predominantemente héteros. Então, você ser uma autora de ficção científica horror e chegar falando disso, em espaços de ficção científica horror, você ainda encontra resistência. Sei lá, as pessoas normalmente vão uma pessoa negra, não fantasia medieval, já tem dragão, enfim. Então, quando eu sou convidada uma vez não tem problema, mas, nos espaços de ficção científica e horror é difícil você chegar com esses assuntos ainda, justamente porque esses gêneros não é que eles têm uma tradição masculina, é porque os autores que são valorizados são autores homens e héteros, porque, por exemplo, você pensar em ficção científica, tem, por exemplo, a Carmen. Se você ver o que é fantástico. Mas, as pessoas não consideram ela como tradição. Então, eu acho que isso acontece com todas as mulheres, com mulheres LGBTQIA+, enfim. Mas, felizmente, não tem problema. Eu fiquei muito curioso também para saber, queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre o que é Sertão Punk. Eu tava lendo aqui, né, co-criadora do Sertão Punk, e fiquei assim, eu um pouco mais. Então, basicamente um movimento de ficção futurista nordestina. E aí, qual é a pegada do Sertão Punk? O Sertão Punk parte do Nordeste como um polo de desenvolvimento cultural e tecnológico. E aí, a gente tomou como referência três gêneros que lá existem. O afrofuturismo, porque a gente imagina que, não faz muito sentido você falar do futuro do Nordeste e não falar das pessoas negras também. O afrofuturismo traz essa questão de discutir a diáspora africana do Nordeste. O outro gênero que a gente se baseia no solo punk, porque, obviamente, a gente não pode falar do Nordeste e não falar do desenvolvimento sustentável, não falar das energias renováveis, porque o Nordeste é um polo de produzir muita energia eólica, muita energia solar. Então, se a gente está falando do futuro, não tem sentido a gente não falar disso, a não ser que consiga focar nisso. E também o outro gênero, o terceiro gênero, é o realismo mágico, porque a gente geralmente, em ficção científica, não se aborda, nas mais clássicas, geralmente não se aborda muito a questão de religiosidade, a questão de crença, a questão de credo,
Mas só que tipo, isso é uma parte muito importante do Nordeste e a gente não. Tipo, o futuro sem isso é um futuro incompleto. Então, a gente. Então, tipo, o X da questão do centro que é imaginar um Nordeste que é desenvolvido, é avançado, que já é, só continuar que já está. Mas imaginando essas três coisas também. Tipo, não necessariamente ir fazer uma disputa do jeito. Não necessariamente a pessoa precisa se basear tanto no realismo mágico quanto no solo quanto no futurismo ao mesmo tempo. Pode ser só uma coisa, pode ser as três, ou pode misturar e fazer o que quiser. Ou se é o computador 2020. 2020 essa campanha. O roteiro que a gente está trabalhando nessa campanha também. E é isso, basicamente. Gratidão, gente, palmas para ela.